Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Humano e junto com a Lara e com o Marcos a gente vai apresentar a neurologia do trigêmeo. Essa é uma atividade proposta pelo nosso professor, professor Gerardo Cristino, professor da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral, do curso de Medicina, na qual fazemos parte. Somos alunos do segundo semestre e o nome dessa atividade é aprendizagem por pares, que por conta da turma ser muito numerosa, acabou ficando em trios. Como eu já tinha dito, a gente vai falar um pouco sobre a neurologia do trigêmeo. A gente vai começar analisando um caso clínico relacionado a essa neuralgia. Uma mulher de 57 anos de idade apresenta dor do lado direito do rosto, descrita como uma sensação estranha e que vai da sua orelha até a mandíbula. O primeiro sinal ocorreu sem alarde há 4 anos e depois disso ela teve episódios sucessivos e que não resolviam com intervenções medicamentosas. Os sinais voltaram vários meses depois, com duração de segundos e alguns minutos de cada vez, depois desaparecendo completamente. Pode ser desencadeada por comer, conversar e tocar sua bochecha. Foi prescrito carbamazepina para ela, que inicialmente eliminou seus sintomas. Nos últimos meses, no entanto, ela teve episódios mais frequentes, apesar de aumentar a dose. Ela agora é incapaz de falar sem sentir dor. A gente vai explorar um pouco o caso, analisando quais são as informações mais importantes. Primeiramente, ela era uma mulher. A gente não entende muito bem o porquê, mas a neurologia do trigêmeo ela comete mais o sexo feminino. Isso são pesquisas que mostram essa evidência. Ela tinha 57 anos de idade. Um pouco mais à frente, o Marcos vai explicar para vocês o porquê disso, mas a neurologia do trigêmeo ela comete mais pessoas idosas, como essa mulher. Ela apresentava dor do lado direito do rosto. Normalmente, a neurologia do trigêmeo também acomete mais do lado direito. E a extensão da dor era da orelha até a mandíbula. Isso se dá principalmente por causa da questão dos ramos do nervo trigêmeo, que se estende por toda a face. Ela tinha episódios sucessivos, depois os sinais voltaram vários meses depois. É justamente uma das características dessa síndrome, né? Dessa neuralgia. Ela ocorre em crises e depois de um certo tempo elas param e depois elas voltam depois, acontecendo de forma mais frequente e de forma mais intensa. Essa dor, a dor dela era desencadeada ao comer, conversar e tocar sua bochecha. Isso se dá em virtude do nervo trigêmeo ele inervar alguns músculos da mastigação e com o tempo os episódios, como eu já disse, ficavam mais frequentes. A gente vai ver alguns sinais e sintomas. A dor ela é unilateral, ou seja, ela acontecia apenas em um lado do rosto. Pode acontecer da dor começar, por exemplo, do lado direito e depois ir para o lado esquerdo. Mas raramente essa dor vai acontecer de forma bilateral, dos dois lados ao mesmo tempo. Isso só vai se dar em alguns casos, por exemplo, no caso da esclerose múltipla, que aí vai acontecer essa dor bilateral, mas normalmente a dor é apenas unilateral. Existe a hiperotomia, que é um acúmulo de sangue em uma certa região da face, o que vai, por exemplo, ficar visivelmente mais vermelho, e vai ocorrer uma fraqueza na mastigação. Como eu disse, o nervo trigêmeo, ele inerva alguns músculos da mastigação, como o temporal, o masseter, o pterigóide lateral e o pterigóide medial. Então, o paciente ele vai apresentar essa fraqueza na mastigação. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a zona de gatilho. A zona de gatilho é basicamente uma região. A crise dolorosa ela é flagrada em muitos casos quando o indivíduo ele toca ou manipula determinadas áreas da face, situadas ipsilateralmente à dor, ipsilateral é do mesmo lado da dor, geralmente ao redor do nariz e próxima aos lábios, que é denominada zona de gatilho. A Lara daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre essa região. Tá, eu fiquei com a parte do diagnóstico. E o diagnóstico da doença é essencialmente clínico. Ele é baseado na sintomatologia que o paciente reporta para o médico, ou seja, paroxismos típicos, que são dores muito fortes, períodos refratários, ou seja, tem alguns momentos que o paciente sente muita dor e às vezes essa dor passa rápido e depois ela volta de novo. E as zonas de gatilho, que são, como a Amanda falou, é a parte do rosto onde a pessoa sente dor. Ela sente dor apenas daquele lado do rosto. E durante a crise, o paciente ele apresenta semblante um semblante muito fechado, ele evita conversar, sente muita vergonha da sua aparência, pelo rosto ficar um pouco caído do lado da zona de gatilho. Ela evita escovar os dentes daquele lado, lavar o rosto ou barbear
aquela zona por ela ser muito dolorosa quando tocada. E os médicos, eles, o que é que eles fazem? Para eles terem uma anamnese mais criteriosa a respeito da evolução dos sintomas dessa doença, eles anestesiam aquela zona de gatilho para ver como que se comporta aquele lado do rosto, para poder até ter um diagnóstico diferencial e, como eu falei, estudar um pouco a evolução dos sintomas. O nervo lesionado é o nervo trigêmeo, que é o quinto par de nervo craniano, que tem 3 ramos, que eu vou falar um pouco mais para frente. E, como eu falei, esse ramo afetado, esse nervo afetado, ele causa dor, né, nesse paciente, muita dor. O nervo trigêmeo, ele é um nervo misto, ou seja, ele tem tanto fibras sensitivas quanto motoras. E o que vai interessar para a gente são as sensitivas agora no momento, porque são responsáveis pela sensibilidade proprioceptiva e exteroceptiva, que é o que controla a sensação de tato, de dor e temperatura da face e de parte do crânio também, que vai inervar ainda assim os músculos que são responsáveis pela mastigação. Como eu falei, o nervo trigêmeo, ele tem 3 ramos, que são o ramo oftálmico, que é o ramo que é menos afetado nessa neuralgia, que é o ramo V1. Temos também o ramo maxilar, que é o V2, que vai passar pelo forame redondo e vai carrear, ou seja, vai levar a sensibilidade da pele e tecido subcutâneo do lábio superior, asa do nariz, da bochecha, a pálpebra inferior e entre outras. Ou seja, vai ser responsável por levar a sensibilidade a essas partes do rosto. E o ramo mandibular também faz parte desse nervo. Ele vai sair pelo forame oval e vai permitir a inervação sensitiva e vai se juntar à raiz motora, que vai suprir os músculos mastigatórios. Pronto, agora dando continuidade, né, a gente vai seguir aqui com os aspectos fisiopatológicos. Bom, ainda não foi definido um fator etiológico, né, que possa ser responsável pelo surgimento da neuralgia. Mas muitas afecções têm sido destacadas, entre elas a compressão intracraniana do nervo, por vasos periféricos, geralmente artérias. O mecanismo que estaria próximo do que realmente ocorreria seria uma conjunção de processos degenerativos do envelhecimento associado à compressão vascular sobre a raiz posterior do nervo trigêmeo. Tá? Então, dando uma expandida dentro desses 3 pontos, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o porquê de cada um. Certo? Então, de maneira geral, a gente não tem só uma hipótese para essa etiopatologia, mas a gente tem algumas hipóteses, certo? Que vão acometer o indivíduo de 2 formas. A gente tem a primeira forma, que no caso seria a forma idiopática, que é aquela assim que surge espontaneamente, né? Você não tem nenhum problema, mas você aparece ali com aquela dor na face. Que a forma idiopática comete ali cerca de 80%, 90% de todos os casos. E ela está muito relacionada à compressão vascular, né, que é muito importante. E de maneira mais comum, né, já especificando o segundo ponto, essa compressão ela vai ocorrer pela artéria cerebelar superior. Artéria cerebelar superior. E que é menos comum pela artéria cerebelar posterior inferior, pela artéria vertebral e pela artéria cerebelar antero inferior. E essa compressão também vai ocorrer ali por veias tortuosas, né, que é bem comum, certo? E essa neuralgia também pode aparecer de uma forma secundária, certo? É tipo, você tem um problema e a neuralgia surge como uma consequência daquele problema principal, certo? Que aí, pontuando, como já dito pela mão, esclerose múltipla, isquemias vasculares, tumores ali no ângulo do ponto cerebelar, é importante você lembrar a questão da anatomia do tronco cerebral, né? Bulbo, ponte mesencéfalo, para entender melhor isso. E schwannoma, né? Que aqui são tumores que acabam acometendo as células de Schwann, né? Estão presentes ali no sistema nervoso periférico. Né? Porque você, sem as células de Schwann, acaba não produzindo paredes de mielina, né? E nisso é que vai estar relacionado com a ocorrência das dores, né? As dores paroxísticas, né? Que vêm e voltam com diferentes intensidades, como já explicado. E um ponto interessante, o nosso caso
Apresenta uma mulher de 57 anos, certo? Ali nessa sexta década de vida, e que é uma mulher e é idosa, certo? Mas de maneira geral, por que que a neurologia trigêmea acomete mais pessoas idosas, né? Bom, isso tudo está relacionado, né, de acordo com o último ponto, ao processo degenerativo dos vasos, né, que evolui com a idade, né, que torna artérias e veias, né, com a nossa evolução da idade, as artérias e veias vão se tornando tortuosas, endurecidas, calcificadas, mais espessas, né, e que é um problema, né, porque acaba comprimindo as regiões nervosas, né. Pode ser que também não só o trigêmeo seja acometido, mas outros nervos também que estão ali, na região não só da face, mas nas regiões mais internas do nosso crânio. Pronto, agora indo para o tratamento, a gente vai encontrar aqui uma imagem importante, né, representando bem, né, aqui a gente tem o nervo trigêmeo, né, enfim, o exemplo dos vasos comprimindo do nervo, e aqui 1.0, um ponto, seria a artéria cerebral superior, né, que é importante destacar, que é a que mais comum aí na forma idiopática, nas formas de acometimento do nervo trigêmeo. Bom, agora indo para as vias de tratamento, né, de maneira geral, a gente vai ter duas, clínico e cirúrgico, mas, como já está destacado no primeiro ponto, opta-se primariamente por métodos não invasivos, né, sempre importante, métodos não invasivos, né, através de medicamentos anticonvulsivantes, né, à base de carbamazepina, que é importante destacar, que não só a carbamazepina, né, mas é claro que é a mais importante, mas a gente também tem a oxicarbazepina, a gente tem a pimosida, a gabapentina, lamotrigina, baclofeno, tobiramato, dentre outros. O que eles têm em comum? Eles inibem a função dos canais de sódio voltagem dependente, né? E uma vez esses canais de sódio voltagem dependente sendo bloqueados, a gente não tem a propagação do potencial de ação e, por consequência, o impulso nervoso não se propagando, a pessoa não para de sentir a dor, né? Só que também tem uma outra ideia atrás disso, ela também perde a questão da sensibilidade ali na região, né? Porque não tem como conduzir impulso, e o que leva a dor é o nervo, né? A sua região sensitiva, tem esse ponto. Agora a gente vai para o tratamento cirúrgico, né? Que de maneira geral ele é um pouco mais invasivo, né? Então é bom ter cuidado e se atentar a 3 pontos importantes, certo? A condição do que o paciente se encontra, né? Para analisar se realmente ele está suscetível a passar por uma cirurgia e ter boas recuperações, né? Depende de uma análise bem mais criteriosa. A questão da etimologia da dor, saber se realmente a dor é do trigêmeo, saber onde se localiza, né, a região a ser operada, e também, e não menos importante, a questão da habilidade do neurocirurgião, em habilidades no diagnóstico diferencial. Esse que é o detalhe. Tem que saber bem essa questão do diagnóstico diferencial. Que, como já está aqui posto, nos últimos anos, 2 procedimentos têm sido apontados como um dos mais usados, que no caso seria a eletrocoagulação percutânea, né, diferencial do trigêmeo, e a microdescompressão vascular do trigêmeo. Mas também a gente tem a risotomia por radiografia ou glicerol do trigêmeo, que no caso essa risotomia é um processo em que a gente tem meio que a trituração especialmente desse nervo, certo? A pessoa ela não vai mais ter condução da região sensitiva, então ela vai parar de sentir dor. A gente também tem balão no gânglio gaceriano, né, que é importante também lembrar lá no tronco cerebral, onde está o gânglio de Gasser, certo? Que tem uma eficiência muito boa, cerca de 96 a 97%, certo? Que de maneira geral é muito eficaz. Bom, aqui estão algumas referências, né, utilizadas, aconselho lê-las, né, é muito importante. E muito obrigado, né, agradeço. Tchau, tchau.